um bom dinheiro, recebem uma boa notícia ou algo que os favoreça. Mas eu quero ser alegre costumeiramente, sem precisar de acontecimentos especiais. Quero ter um rosto que reflita confiança, fé e harmonia permanentes. Que a minha alegria brote de dentro, nascida do que sou, da tua presença em mim, e não apenas do que me acontece. Até das pequeninas coisas quero extrair grandes alegrias, porque a vida me é um grande bem. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. Vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos e vamos nos ligar a esta espiritualidade amiga e protetora. Todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas nós precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por aberta as nossas atividades da noite de hoje. E temos como expositora a nossa irmã Kátia. Vamos vibrar para que ela encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva. Nós vamos buscar o Evangelho para nós estudarmos um pouquinho e relaxar, para não falar mais de gasolina, porque isso já está deixando todo mundo nervoso. Aí nós buscamos o capítulo 28 do Evangelho segundo a doutrina espírita. Esse meu Evangelho aqui é antigo, tá? É de 1860, tá? Um pouquinho antes de Kardec, um pouquinho depois. E aí a gente pegou o título para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nestes dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Eu escolhi
essa parte do Evangelho para que nós pudéssemos voltar um pouquinho aos assuntos simples do dia a dia, as nossas dificuldades, que é a nossa mediunidade. Quando nós viemos em busca de uma casa espírita, nós viemos por N motivos, mas o mais corriqueiro é algo que nos acontece, que nós não sabemos por que eu vejo, por que eu sinto, por que eu sofro, nada dá certo, minha vida está um caos, e do meu vizinho nunca vê, nunca sabe, nunca viu, não sabe nem o que está acontecendo, e é feliz. E nós, médiuns, temos uma coisa muito interessante. Nós já questionamos a vida e o mundo, e questionamos a nós próprios, exigimos demais de nós, e isso também nos traz uma certa decepção de nós, muitas vezes. A mediunidade, meus irmãos, é algo sublime, se bem trabalhada. A mediunidade é uma situação, é um meio pelo qual nós, espíritos encarnados, vamos nos comunicar com a parte extrasensorial, aquilo que o comum de nós não vemos. A humanidade tem a mediunidade, porque a partir do momento que o ser humano, espírito na Terra, transformou-se hominal, ele se ligou a Deus. Nesse momento, nós temos o que nós chamamos vulgarmente de mediunidade, a partir de 1857, literatura dos espíritas. Médiuns, mediunidade, espiritismo, espiritualismo, que este é uma forma de falar entre os espíritas, entre os médiuns, é uma literatura para nós definirmos e darmos nomes às coisas que nós precisamos saber. E essa mediunidade, ela veio a partir de quando nós, seres encarnados na Terra, nos ligamos, porque a gente diz assim, tá, mas que parte desta evolução de Darwin, nós nos transformamos de macaco, entre aspas, para o homem. Está no mundo espiritual, no laboratório divino. E isso, a ciência espiritual, os espíritos responsáveis por essa transformação científica, por esse DNA no homem, no ser espiritual que é o homem, nós nos transformamos em racionais. A nossa racionalidade de buscar o porquê, onde e quando, nos transforma e nos traz essa mediação e nos dá a condição de sermos medianeiros. Quando nós começamos a notar que nós somos médiums, hoje, porque quando eu fiquei sabendo que eu era médium, eu pensei assim, bom, eu busco em alguma literatura, tem que existir um livro para dizer por que acontece tudo isso para mim, por que a minha cama cai do nada, quebra todinha, por que as portas da minha casa batiam, por que eu levava soco no rosto. E tudo isso eu ficava desnorteada, porque eu era perseguida por demais da espiritualidade, mas ninguém dizia para mim o que era. A única coisa que diziam é que eu era o demônio, e que o demônio estava comigo. E eu pensava, poxa, mas que demônio é esse tão forte? Porque eu não mato ninguém, eu não roubo. O que eu estou fazendo? Porque a minha ignorância era tanta a respeito do assunto, que eu fiquei desnorteada a ponto de um dia pegar os meus filhos, um de 3 aninhos e outro neném, no colo e sair correndo. Tamanho o barulho, porta batendo e coisas acontecendo na minha vida. Até que eu cheguei num local em que uma senhora se encontrou comigo e disse assim, olha, e eu chorava muito, e ela disse, eu vou te dizer, eu te levo num local onde tu possas resolver todo esse teu problema, onde tu vai saber o que está acontecendo contigo. E eu disse, eu topo, vou em qualquer lugar, até atrás do demônio. Aí, eu vim parar no centro espírita.
todo médium precisa ir buscar uma casa espírita, para que esta coisa, essa situação, essa dor, esse conflito existencial, extrasensorial, possa se acerenar. Nós precisamos educar a mediunidade. E educar a mediunidade significa conhecer ela. Saber o que é a mediunidade, como eu posso conhecer o que eu estou sentindo e por quê. Porque nós somos espíritos aqui na Terra. Mas nós também somos espíritos no mundo espiritual, que é a parte do véu de Ísis que nós não conhecemos. Diz Emmanuel e André Luiz que a partir do momento que esse véu de Ísis cair, nós vamos ver coisas que vamos nos aterrorizar. Mas Deus é tão bom que não deixa isso acontecer. Então, nos traz doenças, nós vamos no médico, não temos nada. Nos dá ânsia de vômito, nós tomamos remédio, não passa. Aí nós temos uma ansiedade doentia, tomamos os ansiolíticos, não adianta. Dores no estômago, dor de cabeça, um frio, um calafrio, ai, parece que passou alguma coisa. São sintomas da mediunidade. E o que nós vamos fazer com ela, com o médico da Terra? Não adianta. Nós precisamos curar estes sintomas dentro de uma casa espírita. Por quê? Porque é dentro da casa espírita que nós falamos de mediunidade, de espiritismo, de espíritos. Se nós tivéssemos uma visão espiritual, nós estaríamos vendo a quantidade de entidades espirituais que conosco estão aqui, trabalhando em torno do procedimentos cirúrgicos, cuidando da nossa saúde, cuidando dos nossos pensamentos e das nossas dores e angústias morais. E nós veríamos tudo isso acontecer e acharíamos tudo muito natural. Nós conhecemos, eu digo nós, eu e a Maria Esther, conhecemos uma médium que já desencarnou há muito tempo, que via os espíritos e conversava com eles com a maior naturalidade, né? Esqueci o nome dela, a mãe da Dorilda. A dona Iracema. E ela falava, e um dia nós estávamos saindo do berçário, eu e a Maria Esther, ela chegou para mim, a dona Iracema, e disse assim, minha filha, vai ali e diz para ele que o rancho já foi dado. E eu disse, quem, dona Iracema? Nada, esquece. Então, é assim que fazem os espíritas, nada, esquece. Mas aí, o que é? Onde é que está? Quem é ele? Os espíritos somos nós, dizem os espíritos a Allan Kardec. Quem são os espíritos? Os homens que viveram na Terra conforme vós viveis. Por que nós vamos ter medo deles? Existem aqueles que são perversos, são hipócritas, são irônicos, mas na Terra nós também não somos hipócritas, irônicos, medrosos. Existem espíritos que têm medo de espírito, desencarnado. Eles fecham os olhos e não querem abrir os olhos. Aí diz, minha irmã, abre o olho. Não quero, eu tenho medo de ver alguma coisa. E já está no mundo espiritual. E nem está sabendo que está. Porque a nossa maneira de ser é muito materialista. Olha só, fazendo um estudo com Eliseu Rigonati, que também já desencarnou, ele diz que nossa mediunidade tem vários instrumentos. Nós, médiuns, temos o instrumento intelectual, que é o estudo. Então, nós vamos buscar o estudo para entender a mediunidade aonde é necessário o estudo. Aonde é que nós vamos nos formar numa graduação? É numa universidade. Porque no terceiro ano eu não vou me graduar médico, ou um dentista, ou um engenheiro. Eu vou para uma universidade, eu vou cursar uma universidade. A Casa Espírita traz para nós, sintetizado, elaborado, em perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos, que diz para nós o que é médium. No livro dos médiuns, Kardec faz a primeira pergunta, há espíritos? E tu te surpreende. Como há espíritos?
Nós somos espíritos. Porque se nós dormirmos, nós vamos lá na casa do fulano. Se a gente não gosta dele, nós vamos lá bater nele, dormindo, em desdobramento, em estado de vigília. Isso a ciência já comprovou. Que nós, dormindo, nós sonhamos com a pessoa. Ah, mas a pessoa, eu fui lá, essa noite eu sonhei com aquela pessoa que fazia anos que eu não via. O cara está lá dormindo na cama dele, tu sai da tua casa e tu vai lá dormindo na casa dele. E tu te encontra com ele. Muitas vezes nós vamos para lugares que não são recomendados para nós. Nós temos uma conduta em estado de alerta, mulheres, homens, senhores e senhoras, uma conduta moral reta. Só que quando estamos em estado de vigília, nós vamos para os bordéis, motéis, bares. E aí fizeram essa pergunta para os espíritos. Allan Kardec perguntou, mas como? Mas aquela senhora é tão decente, e ao deitar, dormindo, se desdobra e vai para um bordel. Estão nos livros de André Luiz. André Luiz, num trabalho das regiões na Terra, ele esperava um dos senhores, um jovem senhor, para fazer a caravana de trabalho para auxílio na Terra. E ele demorou, André Luiz, vamos lá ver o que está acontecendo com a pessoa. E ele foi. Ele estava rodeado de ninfas, mulheres nuas que seduziram o jovem encarnado, elas espíritos que seduziram o jovem para tirá-lo da tarefa nobre no mundo espiritual. Então, isso é um mecanismo extrasensorial, porque nós somos dínamos geradores de energia. Nós geramos energia onde nós estamos. Se nós estivermos gerando pensamentos bons, sentimentos bons, estamos gerando energias condizentes com aquilo e vamos atrair, porque o nosso perispírito larga luz, joga energia boa, perfumada, para que os espíritos venham nos acolher, nos auxiliar e nos proteger do mal. Por isso, Jesus, no Pai Nosso, diz, Senhor, protegei-nos do mal. Pai, tu que está no céu, como que Deus vai atuar em nós, espíritos encarnados? Pela espiritualidade, pelos nossos anjos de guarda. Os anjos que nós aprendemos na Igreja Católica, no Catecismo, que são os nossos guardiães espirituais, que vêm e diz, meu irmão, tu já orou? O que tu está fazendo com o teu pensamento? O que tu está fazendo da tua vida? Isso se chama mediunidade. Todos nós temos. A mãezinha chega, filha, tu já orou? Ai, mãe, eu tive um pesadelo. Mas tu orou antes de dormir? Ah, orei, Pai Nosso que está no céu, você vai, mãe, eu tenho prova. Não é assim. Conversa com Deus. Diz, Deus, olha, amanhã eu tenho prova, mas eu preciso dormir protegida, amparada, que o meu pensamento vá para lugares bons. Ela é criança no corpo físico, mas ela tem uma história muito grande para trás. História de espírito adulto, que ela pode ter queimado na fogueira muitos médiuns, porque nós somos queimados na fogueira. Nós já queimamos muitos também na fogueira. Nós já delatamos muitas pessoas, nós já mentimos demais. Nós fomos inquisidores. Então, tudo isso nós temos que imaginar e pensar. Esse estudo nós só fazemos com clareza, com diversidade, com explicações dentro da casa espírita. Porque qualquer um pode comprar um livro espírita. Qualquer religião pode ter um livro espírita na mão. Nós não podemos ter o Alcorão. Nós não podemos chegar numa livraria e comprar o livro dos Mormons. Nós não podemos comprar uma Bíblia evangélica. Assim são as outras religiões. As outras pessoas não frequentam a casa espírita, mas podem comprar em qualquer livraria. Tem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Qualquer pessoa tem acesso. Mas para que nós possamos ter esse estudo metodizado e sequente, é dentro de uma casa espírita. E o livro lido dentro da casa espírita nos dá uma introspecção
e de um horizonte maior do que lá fora. Façamos essa experiência. Leia uma pergunta do Livro dos Espíritos em casa, mas leia uma pergunta do Livro dos Espíritos no grupo de estudo. A percepção da situação espiritual é outra, porque aqui nós temos um mecanismo que nos assessora. É um grande laboratório divino. Eu não vou puxar a sardinha para o meu lado, mas eu vou dizer a verdade, porque mentir é uma coisa feia, né? Então, eu vou dizer para vocês, a nossa região tem um grande hospital espírita em cima do Círculo da Luz. E esse grande hospital espírita é responsável pela desobsessão de milhares de espíritos que vêm das regiões para cá. Sabiam disso? Aí vão dizer, não, ela é médium do Círculo da Luz, ela vai puxar a sardinha para o Círculo da Luz. Mas eu vi, dentro de um trabalho de estudo mediúnico. Então, se nós vemos, nós não vamos poder dizer que não vemos, porque aí nós estamos incorrendo o erro de contradizer a nossa mediunidade. Os trabalhos que a espiritualidade faz enquanto nós estamos aqui, falando sobre mediunidade, falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus. Jesus não falou a Nicodemos, olha, Nicodemos, poxa, tu é doutor da lei e tu vem perguntar para mim, que sou um simples galileu, porque ele era um doutor da lei. Ele estudava todo o ensinamento de Moisés, e quem estudava o ensinamento de Moisés era, entre aspas, sabedor de todo o mistério da vida. E aí Jesus chega para ele e diz, é necessário que tu renasças da água para que tu encontres o reino de Deus. Olha quanta singeleza numa pergunta. Quantas vezes Jesus mostrou para nós a mediunidade que está inserida dentro da Bíblia e do Novo Testamento. Aqui, essa profecia, que quando ele diz assim, isso aqui é a profecia de Joel, que é do Antigo Testamento, e que está no Atos, capítulo 2. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Do meu espírito, luz, porque Jesus é luz, pura luz. Quando Allan Kardec pergunta quem foi o espírito mais adiantado que habitou a Terra, e eles dizem Jesus e acabou, não tem mais ninguém. Existem espíritos de hierarquia, conforme Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros que nós já vimos falar, ouvimos falar. Mas o maior espírito que habitou a Terra foi Jesus. E ele deixou a Boa Nova. Ele não escreveu, gente, a Boa Nova. Jesus não criou religião e nem igreja. Ele deixou ensinamentos para nós, notícias boas. Faz as pazes com teu inimigo. Não fica ali matando, fazendo guerra, trucidando, fornicando. Isso Jesus veio trazer, porque a gente era tudo fofoqueiro. A gente falava mal do outro, porque o outro era lá da Síria, o outro era lá da Palestina, o outro da Samaria. Deus me livre, se entrasse na Samaria, tu era impuro. Por quê? Quem é que tinha culpa de nascer na Samaria? Que a Samaria eram palestinos, que tinham sido um povo, homens e mulheres, que tinham sido escravos de povos estrangeiros. Eles não tinham culpa. Eram pessoas que estavam ali fazendo agricultura, criando as suas ovelhinhas, as suas cabras. E tinham sido as mulheres trucidadas pelos homens estrangeiros, pelos soldados, como sempre em toda guerra, a mulher paga o pato, né? Engravidaram dos soldados e nasceram novos samaritanos. Então, os samaritanos eram povo impuro. Isso é mediunidade. Nós estamos trabalhando a nossa mediunidade desde eras remotas, desde que nós éramos homens da caverna. Porque um dia nós olhamos para os céus e dissemos, mas por que aquela luzinha está pendurada lá? Mas por que aquela luz que ofusca os nossos olhos, que era o sol, não cai de lá? Sabe lá se ele não vai cair e queimar o nosso corpo? E esse era o tipo de raciocínio que nós começamos a ter, animais racionais. Pela nossa racionalidade, com o tempo, a evolução,
do ser racional, homem, espírito encarnado na Terra. Trouxemos o quê? A mediunidade, que é uma porta aonde Deus traz a evolução. A mediunidade não foi nos dada para que nós tenhamos e vamos lá, lê a minha mão, vou casar, vou ganhar na loteria. Não é isso. A mediunidade é para nós fazermos o bem para o nosso semelhante. Nós podemos ajudar o nosso semelhante através da palavra altruística, elaborar sentimentos bons na pessoa. Nós podemos usar a mediunidade através dos olhos, pelo sorriso. Jesus curava as pessoas por todos os 5 sentidos e muito mais. A mediunidade dele de transfiguração era uma coisa fenomenal. Jesus, o maior espírito que habitou a terra. E aí Eliseu Rigonati diz, nós temos mais um instrumento que é o intelectual, o espiritual, que é a nossa fé. Aí nós entramos no grupo de estudo, viemos para a Casa Espírita, falamos em espírito, espiritismo, espiritualidade. Mas eu não acredito. Como que eu vou acreditar nos espíritos? Eu acredito em mim, morreu, morreu. Então, o que tu fazes na Casa Espírita? O que é que tu vem buscar dentro da Casa Espírita? Se não é o conhecimento da doutrina dos espíritos, não é de Allan Kardec. Kardec só teve um trabalho, fez a codificação, elaborou em perguntas e respostas para que nós pudéssemos conhecer esse manancial de cultura. Cultura física, extrafísica, científica, filosófica. Porque se nós tirarmos a religião do meio, nós temos um manancial de ciência que a ciência ainda está descobrindo. E nós, espíritas, já descobrimos em 1857. Porque antes disso, a nossa mediunidade era de efeitos físicos. Quem já não viu falar nas Irmãs Fox? Quem já não viu falar através da Rede Globo, há pouco tempo, um pai que tinha uma criança, uma filha de 12 anos, que aonde ela chegava, botava fogo em tudo, queimava a roupa, queimou a casa, tudo. Depois, outra vez, a Rede Globo também, que é nacional, mostrou uma jovem de 18 anos, que aonde a jovem estava, as pedras caíam aos cântaros. Pedrada, pedrada. E enquanto a repórter estava fazendo a entrevista, as pedras comiam solta dentro da casa do pai. Isso se chama efeito físico. Dela, médium, porque se tirar ela fora, a pedra não cai mais. Para chamar a atenção de alguma coisa da família. Porque ela era médium, mas a família estava errando em alguma coisa. De reajuste espiritual, de dívida muito grande. A mediunidade não vem para nós assim, eu vou escolher fulano e Beltrano para ser médium. Então, ela vai ver, o espírito vai dizer quanto que eu vou ganhar na loteria, que eu vou casar com um homem bonito, rico, porque é isso todo que a gente quer, né? Uma mulher bem bonita, rica e tal, vou ter um carrão, uma casa na praia, tudo a gente quer. Muito bom a gente querer, mas a gente tem que fazer merecer. A mediunidade, ela vem por dívidas nossas, porque nós não quisemos, em outras vidas, fazer por merecer. Eu odiei, eu roubei, eu matei, eu trucidei, eu fiz um monte de mentiras, eu defamei pessoas. Então, eu renasço com a mediunidade, porque ela é um freio de mão puxada. Se nós optarmos em não educar a mediunidade, nós não vamos ter saúde nunca. Nós vamos gastar muito dinheiro com os médicos, porque os médicos não vão achar. Tu vai ter tudo que é doença, até sinusite. Nós vamos ter. Dor de cabeça e dor no estômago, não tem médium que não tenha. Porque a aproximação dos espíritos é pelo centro de força e pelo centro de força. Então, a nossa aproximação, eles tiram energia. Ela tem uma coisinha que eu adoro, chamada ectoplasma. Porque isso alimenta eles. Os ruins precisam da nossa energia. Os bons, eles chegam sutilmente, te alimentam, te dão prazer. Eles te dão prazer no fazer o bem. Eles te mostram
Eu posso ser tudo o que eu quiser, mas eu tenho que andar numa estrada correta de moral. Se eu fui, se eu deixei de ser, ficou para o passado. Daqui para frente é o que eu preciso melhorar. E aí, o terceiro item instrumental que os médiuns têm é o material. Porque Deus é muito generoso para com a gente, e a gente não observa. Então, Ele te dá um trabalho. Por mais simples que seja, eu posso ser uma serviçal, eu posso ser um gari, e eu posso ser um engenheiro. Ele me deu um trabalho. Para que eu ocupe o meu tempo trabalhando no meu pão, o ganha-pão de cada dia. A mediunidade, ela não pode ser mercadejada. Eu não posso pagar para ter. Eu não posso pagar para ser. Eu não posso pagar para alguém orar por mim. Eu preciso fazer. Existem processos de obsessões gravíssimos. Mas por quê? Porque nós temos uma coisa chamada preguiça mental. Nós temos uma coisa chamada preguiça de vontade. Eu não quero me melhorar. Então é mais fácil eu ir lá na casa espírita, tomar água fluidificada, tomar passe isolado, passar no atendimento fraterno, vou lá falar sobre religião, depois eu vou lá na missa, faço a comunhão e tomo a hóstia. Porque aí o espírito se afasta de mim. Engano. Quando ele vier, ele vem com tudo. Quem trabalha dentro de uma casa espírita e quem trabalha dentro dos grupos de desobsessão é de arrepiar, gente. Existe muita maldade no lado da matéria e no lado espiritual. Os espíritos fazem trabalho, sabiam? Eles não precisam nem aqui. Eles fazem trabalho, eles manipulam a energia. Ela não quer ver, ela não quer prestar atenção, ela não quer saber, vamos trabalhar. Vamos fazer alguma coisinha lá. Aí eles fazem umas manipulações de energia espiritual para que eu sofra dores atrozes, para que o meu trabalho nunca dê certo, para que eu viva perdendo a minha paciência e N situações. Até que um dia eu vou lá na casa espírita chorando, desesperado, digo, olha, eu não sei mais o que faço. Aí o médium vai chegar e vai orientar. E a gente mudando a nossa metodologia de vivência, de pensamento, de sentimentos, de obras no bem, nós vamos melhorar. Se não todo, mas grande parte. Mas nós temos que colocar o quê? A vontade. Eu quero me melhorar, eu quero trabalhar, eu não posso ser egoísta. Nesse momento de dor da minha vida, eu não posso ser egoísta. Eu preciso aprender a sair de mim. Mesmo sofrendo, eu tenho que ir lá. Vou lá fazer a minha parte, vou ajudar. Vai lá dar água para os caminhoneiros. Vai lá dar ajuda para aquele que está passando fome. Vou lá fazer as pazes com o meu familiar, que eu estou de mal faz tempo. Vou lá... Não preciso nem ser amigo, mas vou lá com aquela pessoa que eu encrenquei a vida inteira, vou lá, olha, tu me perdoa, eu sei que eu não entendi na época, mas eu quero te pedir perdão. Se o perdão não vier da parte dele, o problema é dele, mas tu te limpas, tu resolve a tua situação. E os espíritos que não gostam de nós, aqueles que estão no mundo espiritual, ou na erraticidade, vão dizer, olha, ele está fazendo por merecer. Ele se modificou um pouquinho. Porque sabe como eles nos acham? Pelo cheiro. Nosso ectoplasma tem cheiro. Nosso perispírito tem cheiro e tem a história das nossas vidas passadas. A luz que nós emanamos tem cheiro. E eles sentem de longe, de longe, de longe, que eles dizem, te encontrei. Agora tu não te escapa mais de mim. Escutamos muito isso nos grupos de estudo. Te encontrei, não te largo mais. E aí tu tens que mostrar para ele que tu não és mais aquela pessoa, que tu já quer te modificar, que tu estás numa outra era. Conhecemos espírito de 200 anos. 200 anos ela chorava por um amor que já tinha sido... Quanto tempo? Perdeu. Com ódio daquele amor que deixou a moça, porque a moça
era bonita, rica, e ele deixou ela esperando. Há 200 anos atrás. Olha que dor que ela colocou na alma dela. Olha que trabalho ela dá para a espiritualidade, fazer todo um processo terapêutico, espiritual, porque aí parte para os médicos espirituais, fazer a psiquiatria daquele espírito. Trabalhar nele para que aquela dor que ela colocou dentro dela, ela possa perdoar e reencarnar como filha dele, que já renasceu várias vezes. 200 anos. Então, a mediunidade é uma coisa muito importante, muito bonita, para que a gente possa analisar. Nós podemos aqui falar o dia inteiro sobre mediunidade e muita coisa ainda nós não vamos aprender. Então, meus irmãos, que se sirva de alerta para que esse tema da noite de hoje, nós busquemos explorar, conhecer. Muitas vezes, nem tudo é mediunidade. E também nem tudo eu sou médium. Muitas vezes, alguém perto de nós, um familiar, um filho, um cônjuge, um tio, esteja sendo influenciado para nos chamar a atenção. Eu vim parar no círculo, no Seara de Jesus, na época era só o Seara, né, Maria? Só o Searinha. Através de um espírito sofredor. Eu fui numa senhora que benzia, eu caía de cama, não levantava mais. Eu fui lá, a mulher me benzeu e o espírito, ó, deu-lhe que te deu-lhe, né? Te encontrei, não vou te largar. Eu preciso trabalhar, a única ponte é tu. Aí eu disse, o que eu vou fazer agora? Vou morrer, porque ele é ruim, mas ele foi o maior amigo meu. Porque daí eu fui saber, fui investigar, eu queria saber, existia alguma coisa nesse mundo que explicasse o que eu via, o que eu sentia, porque eu contava e ninguém dizia. Ninguém dizia para mim, é isso, é aquilo. Eu ia no médico, não tinha nada, eu ia falar com o padre, eu era endemoniada. Então, eu estava endemoniada, eu ia morrer, eu pensava comigo, eu vou morrer, até que eu estou aqui, falando para vocês. Não era o demônio. Era um amigo espiritual que precisava trabalhar. E quantos de nós estamos aqui, quantos de nós conhecemos pessoas que estão na mesma proporção? Pessoas que estão numa depressão profunda, trazidas por espíritos, sofredores. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma época de muito tumulto espiritual, de conflitos exacerbados, grandes. Precisamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos jovens, que são os alvos mais, assim, latentes, mais fáceis de serem pegos, pela irresponsabilidade do jovem, que é natural, da adolescência, da infância. Os suicídios estão por aí, na cabecinha deles. O que um jovem quer se suicidar? Uma criança. Então, prestemos atenção. A espiritualidade, amiga, refaz. Precisamos olhar os nossos jovens. Precisamos prestar atenção em nossos filhos. Precisamos voltar os nossos pensamentos aos nossos lares. Precisamos amar o nosso parceiro, a nossa parceira. Precisamos usar de educação. Educação na vida, para o nosso companheiro de jornada, para os nossos lares, nossos filhos, nossos parentes, nossos companheiros dentro da casa espírita, nossos irmãos que estão tomando um ônibus. Tenhamos educação no falar, educação no agir, educação no pensamento. Isso se chama mediunidade. Deus nos deu esse dom prescrito por Moisés para fazer a felicidade da humanidade, a evolução nossa, particular. E a mediunidade vai evoluir o progresso geral. A evolução, quando diz Kardec aos espíritos, para que serve? Reencarnar. Se eu posso evoluir no mundo espiritual, eles dizem, mas é tua, individual e coletiva. Se tu te melhoras, melhora o teu semelhante, melhora o outro, e assim vai. Nós seremos mais um, melhor. Porque a evolução é para eu fazer o bem para o meu companheiro, não falar mal,
não desobedecer às leis divinas, porque elas são radicais. Leis de Deus são para todos. Elas não mudam. Muda a lei do homem, a lei de Deus não muda. E essas leis divinas, elas nos trazem o dom prescrito por Moisés, que se chama mediunidade. O intercâmbio espiritual é interessantíssimo, que nós saiamos daqui e possamos conversar, dialogar a respeito e buscar. Jesus nos trouxe a mediunidade através dos vários encontros na casa de Pedro, quando ele dizia: eu estou passando a vocês o que lá fora ninguém ainda consegue. E ele diz: eu me vou, mas eu vos mandarei o Consolador prometido pelo Espírito de Verdade, que em 1857 veio através a Lumina França, pelas mãos de Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja e que nós possamos estudar um pouquinho mais para o nosso bem-estar. Que assim seja. Agradecemos assim a nossa irmã Kátia pela mensagem da noite, pelos esclarecimentos que deixou para todos nós. E vamos então, neste momento, vamos pedir pelas nossas águas, onde as energias salutares possam recair sobre elas, pedir também pelos nomes que se encontram nas urnas, de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que ainda estão a vibrar no erro, nos vícios, no mal, no tóxico, por aqueles que perderam seu ente querido, que esses irmãos possam receber neste momento, de acordo com as suas necessidades e o seu merecimento. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, estamos conhecendo o Teu Evangelho e procurando colocá-los nas nossas vidas. Volta e meia tropeçamos, mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco. E vamos então, neste momento, nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energias, e a espiritualidade amiga está a envolver cada um de nós. E colocando as energias para o nosso equilíbrio físico e o nosso equilíbrio espiritual. O momento do passe é um momento de amor do nosso Pai para conosco. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Vamos nos reabastecer do amor divino. E unidos que aqui estamos, num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos a proteção e damos por encerradas nossas atividades da noite de hoje. E uma boa noite a todos.